Agora, eu vou fazer a decoração com esse instrumento aqui, que é o Faça Bolinhas, tá? Esse instrumento é interessante porque você tem vários tamanhos, né, de bolinhas possíveis. Então, eu vou usar um tamanho médio, vou começar aqui, ó, com o rosa. Eu vou fazer o miolo dessa flor e da outra florzinha também. E com o branco, é interessante você diluir levemente a tinta aqui para trabalhar com o Faça Bolinhas, tá? Fica mais fácil quando ela tá mais fluida. E vou fazer as pétalas dessa flor, que é um círculo, é bem interessante o jeito que a gente faz as pétalas, ó. Com o branco, ó, o Faça Bolinhas, tamanho médio, você vai posicionar e puxar, tá? Primeiro você vai marcar as 4 pétalas, né, que seria uma em cada extremidade, em cada metade do círculo, tá? Feitas as 4 primeiras, aí você vai fazer entre elas mais 2 pétalas, ó. Apoia e puxa para o centro. Vou continuar com o branco fazendo os outros detalhes, ó. Bolinhas que saem aqui da tulipa. Esse tipo de trabalho tem muitos grafismos, né? Que são esses detalhes feitos em relevo branco. E vou ainda usando a tinta branca, ó, eu vou fazer bolinhas aqui nessa parte pintada com o verde. Vou fazer isso em nas 2 laterais, né? Agora com o pincel para filetes, né, o número 1, que é o mais fininho, eu vou pegar a cor verde água e vou fazer espirais aqui em cima desse detalhe feito com verde limão, tá? Então, observe que as espirais eu faço com o pincel bem em pezinho, ó. Posiciono ele bem em pé e faço ele ir girando, né? Aí ele forma as espirais. E depois é só enfeitar, ó, aqui eu faço umas meias espirais. Depois é só enfeitar com as bolinhas. Então eu vou voltar com o Faça Bolinhas aqui. Eu vou colocar bolinhas em rosa entre as espirais. E bolinhas brancas, agora com a ponta um pouco menor, bem no centro das espirais. Bom, aqui nessa plaquinha eu fiz o acabamento, ó, passei o cinza lunar aqui em toda a borda lateral, terminei de fazer os grafismos ali e já está seco, deixei secar de um dia para o outro. E agora eu vou fazer o envelhecimento, e a primeira etapa é aplicar cera em pasta incolor, porque a cera impermeabiliza a superfície, né, permitindo que eu aplique o envelhecedor sem tingir demais. Então eu vou colocar uma pequena quantidade de cera aqui em cima, um paninho limpo, e vou espalhar a cera desse jeito aqui, ó, movimentos circulares, tá? Vou aguardar a secagem por alguns minutos, antes de passar para o envelhecedor. Ó, o médio envelhecedor é um tipo de tinta que tinge, mas ele tem transparência também, então ele vai dar uma tonalizada na peça. Esse é um produto que você encontra em diversas cores, tá? Como vocês podem ver aqui, tem toda essa variedade e ainda branco, amarelo, que são cores mais claras. Tá? Então eu escolhi esse tom aqui, o verde antigo, para aplicar na minha peça. Eu já passei a cera, ela já secou, agora com o pincel de pelos macios eu vou passar o envelhecedor em toda a peça, tá? É para passar sem dó mesmo, vai cobrir tudo. Isso é importante para que o efeito final fique bom. A cera repele um pouco o envelhecedor, mas não se preocupe, ele vai ficar no final. E é importante passar a cera para impermeabilizar mesmo a peça, senão ela ficaria muito carregada do produto, tá? Assim que aplicar o produto, você vai pegar um paninho, um tecido de malha que não solta pelos, e vai fazer esse movimento aqui. Sempre na mesma direção, tá? Então, começou numa direção, normalmente os fios da madeira, você vai até o fim, tá? Inclusive nas bordas laterais, você vai espalhar o envelhecedor e retirar o excesso. Eu vou chegar nesse resultado aqui, finalmente a nossa caixinha apareceu, né? A caixinha que eu mostrei no começo é essa aqui. Já tá seco e agora sim vem a parte final, que é fazer o acabamento lixando. Tá? Então você vai pegar lixa 220 para madeira, tá? E vai fazer o movimento, ó, vai lixar
sempre na direção que você aplicou o envelhecedor, a mesma direção, seguindo o mesmo sentido. Tá? E aí, conforme você vai lixando, o envelhecedor vai desgastar na parte superior. Normalmente a parte que tem mais relevo é o branco, por isso fica bem interessante colocar bastante branco. E você vai realçar todas as cores. Aí eu vou lixar até completar. Tá? O acabamento final é muito simples. Como eu passei a cera antes, basta você limpar para tirar o pó com um paninho seco e limpo, que a cera que tá aqui já vai ser o suficiente para dar o acabamento, a proteção, fica bem lisinho, fica com um acabamento assim, bem gostoso de tocar e bonito de ver, que não tem nem brilho, nem é completamente fosco. E aqui eu tenho outras peças para vocês compararem, é o mesmo tipo de pintura floral com outros tons de envelhecedor, né? Esse é o marrom claro, aqui eu utilizei o betume nessa caixinha. A cor betume do envelhecedor é muito interessante, ela substitui o betume mesmo, né, e é muito mais fácil trabalhar, o acabamento melhor. E esse aqui eu usei o azul country, também é uma cor bem bacana para envelhecer, né, e você deve procurar combinar as cores das flores e folhas, né, com a cor do acabamento floral.